Então, hoje a aula é sobre o livro O Poder do Hábito. Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? Né? Essa aula está sendo gravada pelo YouTube e essa aula ela faz parte de um bônus da minha mentoria, né? E esse livro ele é muito importante, deixa eu acompanhar aqui pelo YouTube também. Esse livro ele é muito importante porque ele fala como que a gente pode moldar nossos hábitos, né? Fazer transformações no nosso modo de agir, fazer mudanças mudar hábitos que a gente não gosta e acrescentar hábitos que a gente deseja. Então, por isso que ele é tão interessante. Eu vou fazer um panorama geral do livro e depois eu vou entrar nas partes que eu acho mais importantes, né? Porque o objetivo aqui é realmente dar um panorama geral do livro, do que o livro fala, de quais as dicas que a gente pode aproveitar desse livro. E porque assim, eu me propus a a compartilhar a leitura de 12 livros durante o período de um ano. Então esse é o quarto livro que eu tô compartilhando aqui a leitura. E eu tenho escolhido livros que realmente assim desatam, sabe? Livros que são os top 10. E minha ideia aqui é fazer um panorama geral desse livro, dos livros que eu tenho trazido aqui para apresentar. E se for do seu interesse, aí você compra para aprofundar a leitura e ir mais profundamente no que ele diz, né? Então, a visão geral do livro. O livro, ele é dividido em 3 partes, né? Ele tem 407 páginas, é um livro grandinho, digamos assim. Ele é dividido em 407 páginas, sendo que da 299 em diante, ele é só agradecimentos e notas, né? Eu não sei o que tá... Ele é agradecimento e notas, então não interfere muito, tá? Mas, Perdão, peraí, tô recebendo uma ligação aqui. Foi. Então, 407 páginas, sendo que das 299 em diante são agradecimentos e notas. Ele tem muitos exemplos mesmo, né? Pra mim, até um pouco demais. Ele conta muita história. Se por um lado, assim, dá aquela sensação de que ele tá enrolando um pouco a entrar no assunto de verdade, né? Mas ele não tá. Porque, assim, todos os exemplos que ele traz são contextualizados, fazem parte ali do objetivo dele, sabe? Mas, pra mim, fica um pouco cansativo, assim, exemplos, que eu não curto muito exemplos. Mas isso também torna, assim, a leitura mais interessante para quem não tem tanto hábito de ler, né? A leitura fica um pouco mais interessante porque vai dando exemplos e aí a gente vai entrando nas histórias, fica muito mais fácil de compreender os conceitos que ele traz, porque é um livro com muitos conceitos científicos, ele traz sempre muitos estudos, muita pesquisa. Esse livro, ele ajuda muito isso. E ele traz uma ilustração muito interessante do que é hábito, né? Ele conta uma história de que tem 2 peixes jovens nadando. E na direção contrária vem um peixe mais experiente. E o peixe pergunta para os 2 peixes jovens: e aí, como é que tá a água? Os peixes jovens continuam nadando e depois de um tempo eles param e perguntam um para o outro assim: água? Mas o que é água? Né? E ele diz que a água são os nossos hábitos. E essa ilustração dele ela é bem interessante para a gente entender o que são hábitos, né? Hábitos é aquela coisa que a gente vai fazendo sem nem perceber direito, e a gente já está ali tão habituado que a gente não enxerga que aquilo está nos rodeando, né? A água são os nossos hábitos que ele diz. E a definição de hábito do autor é as escolhas que todos nós fazemos deliberadamente em algum momento e nas quais a gente para de pensar depois, mas a gente continua fazendo normalmente todo dia. Então, uma característica do hábito é que ele é automático, né? O hábito, normalmente, a gente não presta atenção de que ele tá ali, né? O exemplo maior de hábito, eu acho que é o fato de escovar os dentes. A gente não para pensar, peraí, agora em cima, agora embaixo, agora lá atrás. Não, é automático.
né? Então, isso que é o exemplo, assim, essa é a definição de hábito para ele. Algo que a gente faz, a gente escolheu fazer assim em determinado momento, te tomando como exemplo escovar os dentes. Em algum momento a gente aprendeu, não necessariamente foi uma escolha, mas a gente aprendeu a fazer dessa forma, né? Então, quando você tem filho, você observa bastante isso, de que não é automático. Né? No primeiro momento é um aprendizado, é lá atrás, é na frente, agora cospe, bochecha, né? Tem todo um ritual, mas uma vez aprendido esse ritual, ele se torna automático e a gente vai naturalmente, digamos assim, tá? Então essa é uma visão geral do livro. Ele é dividido em 3 partes. Ele é dividido na parte 1, hábito dos indivíduos, parte 2, hábito das organizações bem-sucedidas e parte 3, hábito das sociedades. A parte assim que eu vejo como mais interessante pra gente aqui é a parte 1, hábito dos indivíduos, que é onde ele explica como que os hábitos são criados, como que a gente faz, qual é a estrutura do hábito, e também ele tem um apêndice, esqueci de dizer do apêndice. No apêndice, ele traz um guia de como a gente aplica essas coisas no dia a dia, tá? Então, parte 1, os hábitos dos indivíduos. Então, o que tem nessa parte 1? O que ele vai falar nessa parte 1? Como os hábitos funcionam. O primeiro capítulo é como os hábitos funcionam, o loop do hábito, que ele chama, né? Então, ele parte do princípio assim, se a gente comparar o nosso cérebro com uma cebola, né? Então, se é semelhante a uma cebola, a parte mais externa do nosso cérebro são as memórias mais recentes e de pensamentos mais complexos. A parte mais interna são as memórias mais antigas, né? Então, quanto mais para fora, mais recente e mais complexo. Por quê? As lá de dentro, né, as mais profundas, elas são aquelas que já estão automatizadas. É onde residem os nossos hábitos. Então, como o hábito se forma? Ele explica que o cérebro converte uma sequência de ações numa rotina automática. Então, tem uma sequência de ações que o cérebro aprende como automático e aquilo se torna um hábito, tá? Então, como os hábitos se formam? O cérebro automatiza uma sequência de ações que viram rotina, tá? E essa sequência de ações é a estrutura do hábito, que ele chama de o loop do hábito, porque é cíclico, né? Então, qual é o loop do hábito? A estrutura do hábito. Tem uma deixa, que é aquele gatilho que aciona a rotina. Vou explicar assim. Tem a deixa, a rotina e a recompensa, tá? A deixa é aquele gatilho que aciona o hábito. E o hábito em si é o que ele chama de a rotina. E depois da rotina nós temos uma recompensa. Então vou dar o exemplo do escovar os dentes. A gente já começou com ele e vou continuar com ele. No escovar os dentes tem uma deixa, um gatilho, que é o quê? Essa deixa é você acabou de almoçar, né? Você acabou de fazer uma refeição ou você acordou e você vai... Acho que acabar de fazer a refeição é melhor. Acabou de fazer a refeição, você fica com aquela sensação de comida na boca, né? Aquela sensação de que acabou de fazer a refeição. Isso é uma deixa para quê? Para você escovar os dentes. E o escovar é a rotina, é o hábito em si. E depois da rotina depois que você realiza a rotina, você tem a recompensa. E a recompensa é o quê? A sensação de frescor, aquela sensação de alívio, né? Acho que de frescor é a que melhor descreve. Então, todo hábito ele tem uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Um outro hábito, um outro exemplo. Um exemplo para mim, assim. Eu acordo, né? Eu acordei, é automático eu ir botar água para fazer café, né? Acho que é a primeira coisa que eu faço, eu bebo água e boto a água ali para fazer café.
Depois, e aí tem a rotina, que é o fazer café, e tem a recompensa, que é beber café, né? Então, todo hábito ele tem uma estrutura, mas essa estrutura ela não é clara pra gente à primeira vista. Ela só é clara depois que a gente se distancia e consegue enxergar esse hábito. Mas como eu dei no exemplo lá dos peixes nadando, nós não percebemos o hábito normalmente, tá bom? Mas essa estrutura ela é importante para a gente fazer alterações nos hábitos. Então, esse é o loop do hábito, o primeiro capítulo do livro. No segundo capítulo do livro, ele vai falar do cérebro ansioso, como criar hábitos. Por quê? Eu expliquei e ele explica no primeiro capítulo, que tem a deixa, a rotina e a recompensa. Como que o hábito é instaurado, né? Pelo anseio. Porque essa recompensa, ela gera um anseio. Quando o hábito está instaurado, o gatilho antecipa no nosso cérebro a sensação que vai obter com a recompensa. Então, quando eu, por exemplo, termino de almoçar, e eu tenho o hábito de logo depois de terminar de almoçar ir logo escovar os dentes, eu termino de almoçar, esse é o gatilho que no meu cérebro ele já antecipa aquela sensação de frescor. Então a antecipação dessa sensação de frescor me leva diretamente a escovar os dentes. Então é por causa dessa antecipação da recompensa no nosso cérebro já pensa assim, vou ter aquela sensação de frescor. E aí a gente já vai automaticamente para a rotina, ou seja, para o hábito em si. Se a gente pensa assim em hábitos destrutivos, né, em hábitos que a gente não gosta tanto, a gente também entende por que a gente vai logo, por que é tão difícil largar, né? Vamos supor o hábito de comer um doce depois do almoço, né? Que eu não gosto desse hábito. Talvez para você não te incomode, mas eu tenho problema com açúcar, então para mim esse hábito não é um hábito bom. Então se eu termino de almoçar, já fica aquela deixa para comer um docinho, é aquela sensação. E por que é tão difícil a gente não comer esse docinho? Porque o nosso cérebro já antecipa o prazer que ele vai sentir com o docinho. Então ele já te leva logo para o doce para obter essa recompensa. Então esse é o anseio, tá? Então tem 4 coisas importantes no hábito: a deixa, a rotina e a recompensa, que é o loop do hábito. Mas o que faz esse loop ficar funcionando, girando, é o anseio, né? Essa antecipação da recompensa que acontece no nosso cérebro, tá? Então, o anseio é o que faz com que as deixas e recompensas funcionem. Esse anseio é o que alimenta o loop do hábito. Então tem, por exemplo, ele cita lá nas várias histórias que ele conta, né, no livro. Para quem chegou depois, eu tô falando sobre o livro O Poder do Hábito, que é esse aqui, tá? Então, ele conta lá nas várias histórias o loop do frisbee, que é um spray de aromatizante da casa, né? Então, o que é o loop do frisbee? A dona de casa vai arrumar a casa e o que é a recompensa? É aquela sensação de cheirinho de casa arrumada, né? Então é um produto que eles estavam querendo vender. Ele conta a história da propaganda desse produto, dos testes que foram feitos, que esse produto ele foi criado primeiramente para eliminar odores. Então se tentou vender esse produto para pessoas que trabalhavam com animais, para pessoas que trabalhavam em lugares que chegavam sempre com um cheiro ruim na roupa, que ficava com cheiro impregnado na roupa. Tentou se vender para pessoas que tinham muitos animais em casa e a casa cheirava mal. Mas o produto não vendia. Por quê? Porque a pessoa que mora na casa que cheira mal, ela não sente o cheiro que cheira mal, né? Então, como que eles conseguiram fazer esse produto ser vendável? Quando eles associaram a esse gatilho, a essa recompensa para dona de casa de sensação de casa limpa, né? A casa não tá mais limpa porque tem aquele cheirinho, mas a sensação de casa limpa faz ela querer usar esse produto, tá? E também a de pasta de dente.
Ele conta a história, que é muito interessante, de que o creme dental, ele só conseguiu se popularizar como hábito, escovar os dentes só virou um hábito depois que o creme dental teve essa sensação de frescor, essa sensação ardida na boca, né, que ele fala. Só com essa sensação é que escovar os dentes se tornou um hábito. Antes disso, não era um hábito. E por que ele explica? Por que se tornou um hábito? Porque por causa dessa antecipação. O nosso cérebro antecipa essa sensação de frescor, o que faz a gente escovar os dentes. A boca não fica mais limpa ou menos limpa por causa dessa sensação de frescor. Mas essa sensação de frescor gera a sensação de que o produto está funcionando. E ele até compara com a questão do fio dental. Ele fala assim, por que o fio dental não se torna um hábito como escovar os dentes se tornou, né? Porque o fio dental não consegue transmitir essa sensação de que ele está funcionando. Mas isso tudo é para ilustrar a questão do anseio, tá? Então, como é a deixa? A deixa que aciona o hábito. Quando a gente fala de hábitos ruins, muitas vezes retirar a deixa elimina o hábito, entende? Vão me dizendo aí se tá sendo claro para vocês, tá? Por quê? A deixa, ela aciona a rotina do hábito que vai gerar recompensa. Então, se o hábito é ruim e a gente quer eliminar um hábito, muitas vezes a gente não consegue de verdade assim eliminar um hábito. Mas se a gente elimina a deixa, a gente diminui esse hábito. Por exemplo, o celular. Né? Se você tá com o celular, pegando o celular toda hora, e isso é um hábito ruim e você quer deixar ele de lado, uma saída é você eliminar a deixa. Uma deixa para você pegar o celular é a notificação ativar. Então, se você desabilita as notificações do celular, você vai pegar menos nele. Faz sentido? Tô conseguindo ser clara nessas explicações? Me ajudem aí. Então, qual é o segredo, qual é o conselho dele para a gente superar um hábito? Reconhecer o anseio que está acionando esse hábito. Então, a pergunta a ser feita é: o que eu estou em busca? Qual é o anseio que está em busca de ser satisfeito através desse hábito, né? Por exemplo, se o hábito é o hábito de fumar. Não, eu vou dar o exemplo que ele usa. Dos alcoólatras, né? Do Alcoólicos Anônimos. Depois eu vou até falar um pouco mais. Mas quando o hábito de beber. Então, por exemplo, uma deixa para o hábito de beber pode ser o sentimento de solidão, né? Então a pessoa se sentiu sozinha, se sentiu solitária por algum momento, por algum motivo. Isso pode ser uma deixa para ela ir pro bar beber. Mas no caso de um alcoólatra, né, ir para o bar não é a melhor opção. Então, se o anseio, na verdade, o anseio para o alcoólatra raramente é se embebedar. Muitas vezes é esquecer uma dor, outras vezes é se socializar, estar com relacionamento... se socializar, né? Estar em comunhão, não é comunhão que se fala, mas aí é a linguagem de crente, né? Mas se socializar, estar em contato com outros seres humanos. E se esse é o anseio, eu posso buscar satisfazê-lo de uma outra maneira. Então, se eu reconheço o anseio, é só eu estabelecer uma outra rotina que gere uma recompensa semelhante. Por exemplo, se o gatilho é solidão e eu vou para o bar beber, eu não estou em busca da bebida em si. Provavelmente eu estou em busca de amigo, de relacionamento, de não ficar sozinho em casa. Então, se ao invés de um bar eu tenho um grupo de amigos para me socializar, quando bate essa deixa, a recompensa ela vai ser atingida com outro hábito, com uma rotina diferente. E esse é o método utilizado pelos Alcoólicos Anônimos. O caso dos Alcoólicos Anônimos, né, do AA, é um dos casos que ele analisa. Porque ele observa que o AA ele tem um sucesso gigantesco com reversão de hábitos de alcoólatra.
Mas o que o AA faz diferente? Ele não procura instaurar novos hábitos. Ele não vai atacar o deixe de beber. Ele vai circundar toda a vida do alcoólatra, né? E observando quais são os hábitos que estão ao redor e instaurando rotinas diferentes que gerem consequências, que gerem recompensas semelhantes, mas com uma rotina mais saudável, tirando da rotina o álcool, como no exemplo que eu dei. Se eu estou em busca de relacionamento, ao invés de ir para o bar, o AA instaura o quê? Grupos de relacionamento. E esses grupos de relacionamento, eles substituem a rotina do bar, né? Então gera a recompensa que eu estava em busca, relacionamento, mas de uma maneira saudável, tirando o álcool da jogada, tá? Então, aqui ele traz muitos estudos, né? Sempre lembrando que essa aula não é uma aula minha, eu tô aqui tentando ser fiel ao livro, tá? Não é um estudo que eu criei, tô aqui tentando fazer um resumo desse livro que é grande, né? Ele é complexo, ele tem muitas informações, mas eu tô tentando aqui buscando fazer um resumo para vocês, tá? Então, eu separei um trecho aqui do livro. Estudos sobre pessoas que conseguiram instaurar novas rotinas de exercícios, por exemplo, mostram que é mais provável elas se manterem fiéis a um plano de exercício se escolherem uma deixa específica, tal como correr assim que chegam do trabalho. Se a gente está em busca de instaurar novos hábitos, a gente deve procurar deixas já existentes. Um novo hábito, ele tem muito mais chance de ser instaurado, de pegar, vou usar essa linguagem assim, o hábito que a gente está querendo instaurar, ele tem maiores chances de pegar, de vingar, se ele acompanhar uma deixa já existente. Vou dar um exemplo meu, né? Durante muito tempo, eu tive dificuldade de ter uma rotina de devocional, né? Eu tive dificuldade de ter a rotina mesmo. Um dia eu orava, outro dia não, um dia deu tempo, outro dia não deu tempo. A partir do momento que eu estabeleci fazer o devocional ao lado do meu copo, da minha xícara de café, eu obtive muito mais sucesso. Por quê? Porque o hábito de tomar café de manhã já é um hábito instaurado meu. É fato, sabe? Eu vou tomar café de manhã. Eu posso não acordar, mas tomar café eu vou. Então, um propósito até difícil de eu fazer é de café. Eu não bebo café durante o dia, assim, não fico bebendo café durante o dia, mas de manhã é a primeira coisa que eu faço. Eu adoro aquele cheirinho de café de manhã, pra mim é a forma agradável de eu começar o dia. Então, é um hábito que já está instaurado em mim. A partir do momento que eu comecei a levar a xícara de café, né? Eu tomo café com pão, geralmente, né? Não tenho um hábito muito saudável de café da manhã. Café com pão. Então eu tomo café com pão e boto bastante café, que ainda fica um café que eu vou com a minha Bíblia com a xícara de café. O novo hábito do devocional associado a essa deixa antiga vingou, fez com que o hábito vingasse. Então qual é a dica dele, assim, não é nem a dica, né? Ele escreveu um livro para isso, não uma dica. Mas o que ele qual é a orientação dele para que a gente instaure novos hábitos? Associar a deixas já existentes. Então, por exemplo, se você quer correr, o que você já faz, né? Se você quer correr de manhã, você acorda e faz o quê? Instaura que correr vai ser depois disso. Tá entendendo? Então fica mais fácil. Isso para tudo, para qualquer deixa que você tenha. Por exemplo, para mim, ler ficou associado a esse acordar. Então a minha rotina da manhã, ela é bem habitual, né? E aí tem a importância da rotina também que eu vou falar depois. Mas ela é bem habitual. Eu acordo, faço café, pego minha Bíblia, leio, oro e já emendo na leitura de um livro. Outro hábito que pegou pra mim foi ler antes de dormir, né? Eu leio um livro de manhã e um livro à noite. Então, ler antes de dormir foi um hábito que pegou pra mim, porque antes eu ia pra cama, eu não pego no sono automaticamente, eu ficava no celular. E no celular, né, a gente não dorme, o celular não dá sono, o celular desperta.
Então, o que eu fiz? Ao invés do celular, eu usei a mesma deixa ir pra cama, só que ao invés do celular, eu levo o livro. E aí eu uso o celular só como lanterna, né? E leio o livro, e agora toda noite eu leio o livro. Então, enfim, se você quer instaurar um novo hábito, pensa aí numa deixa já existente e faz com que esse hábito novo que você deseja seja acompanhado, seja consequência dessa deixa que já existe, tá? Qualquer dúvida pode colocar aqui na caixinha que eu vou responder, tá bom? Então, esse é o capítulo 2, o cérebro ansioso, o anseio, tá? O anseio é que faz o loop do hábito funcionar. E aqui ele explica, nesses 2 primeiros capítulos, ele explica os dois principais conceitos do livro. O capítulo 3 é a regra de ouro da mudança do hábito. Por que a transformação acontece? E aí é basicamente o que eu acabei de explicar, né? Mas eu vou aqui seguir o roteiro do livro. Você não pode eliminar um velho hábito, você só pode mudá-lo. Então, é interessante isso, porque às vezes a gente quer eliminar um hábito, né? A gente pode mudá-lo. Alguns hábitos, assim, se a gente tira a deixa, ele deixa de existir. Quando a deixa é muito associada àquele hábito, né? Como eu dei o exemplo do celular. Por exemplo, a deixa para você pegar o celular é ele vibrar. Ele vibrou, você vai lá e pega o celular. Então, se você elimina a notificação, você não vai pegar. Mas fora hábitos assim bem restritos, que ele só cita na verdade esse exemplo, um hábito você não elimina ele. Você pode transformá-lo. Como? Usando a deixa, igual eu acabei de explicar, tá? Então, para mudar um hábito, você precisa manter a velha deixa e oferecer uma velha recompensa, mas inserir uma nova rotina, tá? Então, por exemplo, no meu hábito de leitura e dormir, a recompensa era eu me distrair na cama, né? Só que aquele hábito, o celular, é que era ruim. Então, eu continuei com a mesma deixa, ir deitar, a mesma recompensa, me distrair na cama. Aquele momento assim, só eu aqui. Tô só eu sozinha, né? Essa era a minha recompensa. Só que ao invés do celular, eu coloquei um novo hábito ali, o livro, tá? Então, a recompensa, ele vai falar do método do AA. O método do AA ataca os hábitos que cercam o consumo do álcool, não o álcool. Então, o segredo do AA, segundo o autor, é que toda a estrutura, né, os 12 passos do AA, eles cercam os hábitos ao redor do álcool, não o álcool. Como ele vai mudando os hábitos ao redor do álcool, o álcool perde o sentido. Porque o álcool, ele tá ali naquela rotina. Como ele vai mudando tudo ao redor, o álcool, ele perde o sentido, tá? Então, o segredo do AA é focar nos sentimentos desejados dos alcoólatras, sugerindo uma outra via para atingir. Então, se eu tenho, como eu expliquei já, né? O desejo por relacionamento, ao invés desse desejo ser saciado através do álcool, ele vai ser saciado através da amizade, né? Das reuniões. Então, ele vai cercando os hábitos ao redor do álcool. O primeiro passo no tratamento da reversão do hábito é pedir aos pacientes que descrevam o que deflagra seu comportamento atual. Então, se você, por exemplo, quer mudar algum hábito específico seu, o primeiro passo é você observar o que é a deixa desse hábito. O que você faz imediatamente antes desse hábito ser acionado? O que é o gatilho que liga esse hábito, sabe? Aquele aí te leva para fazer isso que você não quer, que você quer mudar. Por exemplo, é o doce, né? O que desperta é o término do almoço, né? Terminei de almoçar, eu quero um docinho. E eu que não gostava de doce. A quarentena fez como é que é o nome, né? Esqueci. Mas fez o doce entrar na minha vida, o açúcar entrar na minha vida, né? Mas terminou o almoço, aquela sensação. Então, como é que eu posso saciar isso? Qual é a recompensa que eu desejo? A sensação de prazer que vem do doce,
né? Mas se eu obtenho isso através de um doce mais saudável ou de uma fruta, eu posso substituir essa rotina aí. Mas isso aí eu já falei, eu tô me repetindo. Então, essa é a primeira parte, né, do livro, que é os hábitos dos indivíduos. Então, o capítulo 1, ele fala do loop do hábito, a estrutura do hábito. O capítulo 2, ele fala do que faz esse hábito girar, que é o cérebro ansioso, né, o anseio. E no capítulo 3, ele fala como transformar um hábito, pegando a deixa antiga. Aí, na parte 2, ele vai falar dos hábitos de organizações bem-sucedidas. Então, ele pega grandes empresas, grandes organizações e observa o que tem nelas, tá? Esse também é uma parte interessante, essa também é uma parte interessante para quem quer mudar hábitos individuais, né? Hábitos assim dentro de você, porque tem alguns insights interessantes. No capítulo 4, ele vai falar dos hábitos angulares. O que é isso? A gente já aprendeu, né, nos capítulos anteriores com o autor, que o hábito ele é formado de deixa, rotina e recompensa, e que esse anseio é o que faz o hábito ficar funcionando. A gente já viu que para mudar um hábito, eu preciso reconhecer qual é a deixa e inserir uma nova rotina aí. Mas ele diz que tem alguns hábitos que são hábitos angulares. O que isso significa? Que são hábitos que geram transformações em cadeia. Sabe aquele hábito que se você muda tudo? Só o fato de você ter feito ele gera uma transformação em cadeia? Esses são os hábitos angulares. Por exemplo, eu posso citar para mim, né? Porque as pessoas são diferentes e eu imagino que isso também seja diferente de pessoa para pessoa. Mas um hábito para mim que é angular, que faz eu ter transformação em cadeia, é eu dormir mais cedo. Se eu durmo mais cedo, eu acordo mais cedo. E acordar mais cedo, para mim, é vida. Porque se eu acordo mais cedo, eu acordo mais antes de todo mundo aqui em casa. E eu tenho muito tempo sozinha para fazer as coisas que são importantes para mim, né? Então, se eu acordo mais cedo, eu consigo orar tranquila, eu consigo ler tranquila, eu tenho tempo de qualidade, assim, sozinha eu começo o dia bem. Então, existem hábitos que eles são angulares, que geram transformação em cadeia. Por exemplo, atividade física geralmente é um hábito angular. Porque quando você começa a fazer atividade física, seu corpo funciona melhor, você tem mais disposição, você passa a se alimentar melhor em geral, né? E você repousa melhor, você dorme melhor, então você fica mais disposto, provoca várias outras microtransformações, percebe? E outro hábito que é angular, que gera transformação em cadeia, prática devocional. Quando nós temos nosso tempo com Deus firmado, ali um tempo de qualidade com Deus, isso é um hábito, isso gera transformação em cadeia, né? Não sei vocês têm esse hábito, né? Qual hábito aí vocês reconhecem, você consegue reconhecer como um hábito que gera transformação em cadeia para você? Então, esses hábitos angulares, eles são interessantes porque eles são bons hábitos para a gente provocar uma mudança na nossa vida como um todo. Na aula que eu dei, como realizar mudanças na sua vida, como realizar mudanças que impactem sua vida como um todo, eu falo sobre isso, né? Eu ensino lá como você identificar a área da sua vida que precisa de atenção nesse momento para gerar uma transformação como um todo. E, em geral, as pessoas veem a vida espiritual, porque se a vida espiritual vai bem, em geral, as outras coisas têm ai, meu Deus, esqueci a palavra, mas tem a tendência às outras áreas irem bem também, tá? Então, observa qual hábito, assim, pode gerar uma transformação na sua vida como um todo. E esse é um bom hábito para começar. Tá? Esses hábitos angulares, eles provocam pequenas vitórias. Então, ele dá um exemplo do nadador Phelps, né? Que o que o nadador tem, esse nadador multicampeão, né? Multimedalista, o que ele tem de diferente? Ele tem rotina certa. Então, o hábito angular dele é visualizar a prova perfeita.
Então ele visualiza antes de nadar sempre a prova perfeita e tudo que vem antes dessa prova perfeita. Então ele tem uma rotina muito detalhada em dias de prova, né? Tanto de treinamento quanto em dias de prova, ele faz sempre igual. E o fato dele fazer isso sempre igual faz com que isso se torne mecânico. E aí a importância da rotina. Muitas vezes a gente reclama da rotina, né? A gente coloca rotina como algo negativo, como algo monótono, chato. Mas a rotina, ela tem o poder de liberar tempo pra gente. Porque assim, se aquelas coisas que a gente faz todo dia, a gente fizer numa certa ordem, aquilo tem a tendência a se tornar automático e eu não precisar mais pensar e decidir o que eu vou fazer. Porque é o que ele vai falar no outro capítulo, sobre a força de vontade. Que a força de vontade, esse livro é muito rico. A força de vontade, ela é uma habilidade que ela pode ser treinada e exercitada. E assim como um músculo, ela se cansa. Então, você pode aprender a ter força de vontade. Como que você aprende a ter força de vontade? Sendo autodisciplinado. A disciplina, ela ganha do talento, né? A disciplina ganha, ele cita um estudo com jovens universitários e ele vê que aqueles que são disciplinados acabam alcançando maior sucesso do que aqueles que têm muito talento intelectual, mas não são disciplinados. Então, a disciplina, ela treina a força de vontade. Mas a força de vontade, ela se cansa. Então, tem aquele dia que a gente não tá afim, né? Tem aquele dia que a gente não quer, alguma coisa fora do previsto aconteceu. E, em geral, quando acontece isso, as pessoas jogam tudo no lixo, né? Tudo que aconteceu antes vai por água abaixo. E qual é a saída que o autor mostra? A gente ter uma rotina clara, né? Então, quando tem uma rotina, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo outro, depois eu faço aquilo outro, essa rotina, ela vai te salvar nos dias que a tua força de vontade estiver fraquinha. Então, naquele dia que a sua força de vontade não estiver com todo o gás, é só seguir a rotina. Não precisa inventar roda, não precisa pensar, não precisa gastar a força de vontade. É só seguir a rotina que você vai alcançar aquilo que você deseja, tá? Então, como que a força de vontade se torna um hábito? Ele também dá uma orientação quanto a isso. Escolhendo certo comportamento de antemão e seguindo uma rotina quando um ponto de inflexão surge. O que significa? Quando você se precaver por imprevistos que podem acontecer. Então, se você prevê determinado imprevisto de acontecer, você já tem de antemão uma rotina prevista para isso. Então, por exemplo, se quero instaurar o hábito de correr, né? Boa noite. Eu quero instaurar o hábito de correr. Sendo que eu sei que, por exemplo, se um dia tiver frio demais, a minha força de vontade vai falhar, né? Então, eu já deixo uma rotina pronta para quando isso acontecer. Então, quando tiver frio, eu vou correr com esse casaco aqui que eu gosto muito, e isso vai me dar uma motivação extra para correr. Então, isso é um exemplo bobo que eu pensei agora, mas é você já ter um plano de ação para quando aquilo acontecer. Dessa maneira, a sua força de vontade não vai precisar ser forçada além daquilo que ela pode te dar, tá bom? Então, esse é o capítulo que ele fala da força de vontade. Aí, daqui pra frente, assim, eu tô fazendo a minha leitura, tô compartilhando a minha leitura do livro com vocês, né? Daqui pra frente, ele perde um pouco o interesse, assim, no que diz respeito a hábitos individuais, tá? Por exemplo, no capítulo 6, ele vai falar da importância da crise. De como crises fazem a gente ter soluções inesperadas
e ideias novas, né? Então, aí aqui ele também fala um pouquinho da importância da rotina para esses momentos de crise, porque se eu tô num momento de crise, é um momento de incerteza, é um momento de desequilíbrio, se eu tenho a rotina clara a seguir, eu me mantenho firme mesmo na crise. E aí, assim, é interessante a gente pensar, assim, pensei agora, né? Tava desprezando esse capítulo, até me vinha essa ideia agora, nesse momento, né? Por exemplo, nós temos dificuldade, muitas vezes, a mulher, por exemplo, TPM, né? É uma crise que se instaura mensalmente, né? Se você já tem um plano de ação para quando essa crise vier, né? O que você vai fazer nesse momento em que você está menos disposta, em que você está sentindo dores, em que você está mais irritada, o momento da crise ele não se torna um momento desprezado, né? Porque muitas vezes já fiquei muito improdutiva em período de TPM por conta disso, porque a crise me pegou e eu não tinha um plano de ação para aquele momento. Hoje eu já sei que em momentos de TPM eu tô mais introspectiva. Então, em momentos de TPM eu procuro ler mais do que fazer ações mais assim, tipo lives e coisas, rota do desatar. Não, em momentos de TPM eu já sei que eu sou melhor refletindo, tomando decisões, entendeu? Então, é um plano de ação que você já fica pronto para momentos de crise, tá? E no capítulo 7, ele vai falar ele fala principalmente assim de como as empresas manipulam nossos hábitos para vender mais pra gente. Para quem é da área do marketing, quer aprender também a vender, é um capítulo que pode trazer alguns insights. Apesar que eu acho que ele está um pouco ultrapassado, porque hoje o gerenciador de anúncios do Facebook já faz tudo que ele fala ali pra gente automaticamente, né? Mas traz alguns bons insights, tá? Então essa é a parte 2. Hábitos de organizações bem-sucedidas. A parte 3 é hábitos das sociedades. E aí é menos interessante ainda pra gente que quer falar de hábitos individuais, sabe? Mas é interessante nessa perspectiva, mas não que a leitura seja desinteressante. A leitura é muito interessante. Ele fala, por exemplo, no capítulo 8, do caso da Rosa Parks, né, do movimento de direitos civis nos Estados Unidos, e Martin Luther King, e fala do Rick Warren, que criou a igreja com propósitos, né? Então, o livro não é cristão, mas ele fala dele como um exemplo de como que ele, trabalhando hábitos, e aí o que ele vai trazer é de laços fortes e laços fracos, o que ele fala? Que para um movimento pegar, porque aqui ele está falando de hábito das sociedades. Então, para um movimento pegar, como foi o movimento dos direitos civis, como foi um movimento de evangelização em massa, né? Para esses movimentos pegarem, é necessário uma combinação de laços fortes e laços fracos. O que são laços fortes? Laços fortes são os nossos amigos. Laços fracos são os amigos dos nossos amigos. Então, para que um movimento pegue, é necessário uma combinação de laços fortes e laços fracos. Por quê? Os laços fortes são aqueles que nos conhecem e vão nos apoiar. Mas os laços fracos são aqueles que vão fazer com que a nossa ideia fure a bolha do nosso relacionamento, né? E aí ele analisa também a questão da pressão social, como a pressão social influencia os nossos hábitos, né? E hábitos de massa. Por exemplo, ele citando lá o caso dos direitos civis nos Estados Unidos, da luta dos direitos civis, né? Ele fala de como a pressão social, que muita gente saiu em defesa da Rosa Parks. Para quem não conhece a história, né? A Rosa Parks foi uma mulher negra que ela se negou a se levantar para que um branco sentasse no ônibus, na época em que havia lugares para brancos e negros nos transportes públicos. Ela se negou a levantar e a partir daí começou um movimento, porque ela foi presa, ela tinha muitos amigos, ela era muito apoiada na comunidade local dela, e isso gerou uma pressão social para aquelas pessoas, inclusive que não a conheciam, mas conheciam pessoas que conheciam ela. Então ele vai falando disso. Se você tem interesse assim por sociologia de massa, por movimentos de massa, movimentos de evangelização,
essa parte pode te dar alguns insights interessantes, tá? Então é nesse capítulo 8. No capítulo 9, ele fala da neurologia do livre-arbítrio. Ele se pergunta: somos responsáveis pelos nossos hábitos? E ele vai ver que o hábito, existem alguns hábitos, assim, muito raros, que a gente não consegue controlar. Ele dá o exemplo, de sonambulismo, né? Ele cita o caso de uma pessoa que cometeu um crime, mas era sonâmbulo. Então ele só estava respondendo a um hábito. Quando ele acorda, ele faz isso e acabou cometendo um crime. Mas ele fala que tirando esses casos extremos e de exceção, os hábitos eles são perfeitamente moldáveis. Então ele conclui, ele diz que para modificar um hábito, você precisa decidir mudar, né? Você precisa tomar a decisão de mudar esse hábito. Quando você toma essa decisão, você conhecendo a deixa e a recompensa, você é capaz de instaurar uma nova rotina e transformar esse hábito. Então, o nome do livro é O Poder do Hábito, né? E qual é o poder do hábito? Ele revela aqui no capítulo 9. O poder do hábito é a revelação de que os hábitos são o que você escolhe que eles sejam. Então, por que os hábitos são tão poderosos? Primeiro, porque ele torna os nossos comportamentos automáticos. Então, a gente não precisa pensar para fazer aquilo. É automático, isso poupa tempo e você não precisa decidir, a sua força de vontade não precisa agir, porque é um hábito, né? Você não precisa ter força de vontade para escovar os dentes de manhã, sei lá, né? Não sei, cada um é cada um. Mas você não precisa de uma força de vontade para tomar banho todo dia, nós brasileiros, né? Eu espero. Mas, então esse é um poder do hábito. Mas ele se torna ainda mais poderoso, por quê? Porque os hábitos são aquilo que você decide que eles sejam. Então, no fundo, se você tem um hábito ruim, é porque você ainda não decidiu mudá-lo. Porque você tem os instrumentos para isso, tá? E aí, o apêndice é um curso, né? Eu vou incluir esse apêndice, assim, as atividades, dicas que ele cita nesse apêndice, num curso que eu quero lançar de mudança de hábito, né? Então ele cita 4 passos aqui para que você aplique o livro. Então ele faz um favor pra gente, né? E resume 300 páginas num apêndice. Um guia para o leitor de como usar essas ideias. Então você não precisa pensar em como vai usar, tem lá no apêndice. 4 passos. 1. Identifique a rotina, tá? Então, o que é a rotina? É o mais óbvio, é o hábito que você quer mudar em si. O hábito é comer melhor, né? Não comer fast food, tô falando dos hábitos que eu quero mudar. Não comer fast food, você quer deixar de comer tanto açúcar, você quer, aí a Patrícia Carvalho que fala de alimentação saudável, né? Da minha mentoria. Eu preciso fazer mentoria com você, Patrícia, para comer melhor, né? Já comi muito bem, agora desandou tudo. Mas fazer atividade física, qual é o hábito que você deseja mudar? Ou qual é o novo hábito que você deseja instaurar? Essa é a sua rotina. Então, identifique a rotina. Mas aqui ele está fazendo um guia de como você mudar hábitos existentes, não necessariamente de acrescentar um novo hábito, tá? 2, experimente recompensas. O que é isso? Ele diz que a gente já aprendeu lá no início que o que faz o hábito girar é o anseio, né? O seu desejo pela recompensa que aquele hábito vai dar. Então, o que ele diz? Ele diz para você treinar recompensas diferentes para que você, com rotinas diferentes. Então ele cita o exemplo dele próprio, o autor, da vontade de comer cookie, né? Ele diz que todo dia, uma certa hora da tarde, dá uma vontade dele ir lá na cafeteria comprar cookie, comprar um biscoito. E aí o que é para você fazer? Experimentar recompensas diferentes, como? Testando rotinas diferentes. Então deu a vontade de comprar cookie, ao invés de ir na cafeteria, ele vai na mesa do colega testar.
Ao invés de ir na cafeteria, ele vai dar uma volta, sobe e desce uma escada. Tá entendendo? Estou no processo também, Renata. Vamos juntas. Amém. É isso aí, sempre, né? Aperfeiçoando. E aí, ele fala assim, para você testar recompensas diferentes, tá? Isso é uma coisa que pode até anotar mesmo. Testa recompensas diferentes, como? Instaurando rotinas diferentes. Deu vontade de comprar cookie? Ao invés de ir na cafeteria comprar, vai na mesa do colega. Voltou para sua mesa, anota as 3 principais coisas que você sentiu. É a orientação dele. Anota as 3 principais coisas que você sentiu. Depois de 15 minutos, você coloca o relógio para despertar mais 15 minutos para ver se você ainda tá com vontade de comer cookie. Porque talvez a recompensa que você esperava, o anseio já foi satisfeito com uma outra rotina, uma outra recompensa. Então aqui ele diz que nessa fase de experimentar recompensas, não é nem para você tentar mudar o hábito, é para ir investigando mesmo como que você funciona. Eu achei isso bem interessante, tá? É um período de coleta de dados. Depois que você experimentou, você vai isolar a deixa. O que é isso? Você vai ver qual é a deixa para essa vontade de cookie. E ele diz que quase todas as deixas se encaixam em 5 categorias, né? Em pelo menos uma das 5 categorias. Lugar, hora, estado emocional, outras pessoas ou ação imediatamente anterior. Então, o que significa? A vontade, usando o exemplo dele aqui, a vontade de comer cookie pode ser por causa do lugar que ele tá. Quando eu venho para esse lugar me dá vontade. A hora do dia. O estado emocional, tava triste, tava alegre, tava cansado, o estado emocional. Outras pessoas, sempre que eu me encontro com fulano, me dá vontade de comer cookie. Que pessoa é essa que dá vontade de comer cookie? Né? Ou ação imediatamente anterior. Por exemplo, no meu caso, almocei, dá vontade de comer cookie, tá? Então, ele diz que nesse momento aqui, para você investigar a deixa, sentiu vontade de comer cookie. Você se pergunta, onde que eu tô? Que horas são? Como eu tô me sentindo? Com quem eu tô por perto? Ação imediatamente anterior. E você faz isso por 3 dias seguidos, para identificar qual é a deixa para aquele cookie, tá? Ou, no teu caso, para qual é a deixa para o seu hábito que você deseja mudar. E aí, o 4º passo é tenha um plano. O que é o plano? Quando eu vejo a deixa, é uma estrutura mesmo, sabe? Uma formulinha. Quando eu vejo a deixa, eu vou fazer a rotina para obter recompensa. Então você isolou a deixa. Você sabe que a deixa é, por exemplo, a hora do dia. Todo dia, 3 da tarde, me dá vontade de comer cookie. Quando der 3 horas da tarde, eu vou fazer o quê? Você não vai comer cookie. Você já sabe qual é a outra ação que você faz que te sacia e que você esquece da vontade de comer cookie. Lá no passo 2, lembra? Então, por exemplo, 3 horas da tarde, eu vou na mesa do meu colega para saciar minha vontade de interação, de distrair. Porque às vezes, gente, a vontade de comer cookie não é vontade de comer cookie. É vontade... Eu já percebi, por exemplo, que minha compulsão por doce geralmente é uma vontade de comer alguma coisa gostosa, que meu cérebro associou a doce. Mas é porque eu não sou uma boa cozinheira, sabe? Em época de quarentena, fiquei refém da minha comida. Então, eu fiquei com necessidade de comer coisas diferentes, coisas gostosas. Pra mim, o doce no período da quarentena se transformou em lazer. Como eu tava só dentro de casa e trabalho dentro de casa, com criança dentro de casa, o doce virou o lazer, virou sinônimo de lazer. Então, eu posso instaurar uma nova rotina aí, nesse lugar, para obter a recompensa que eu desejo, né? Então, tenha um plano, tá? E aqui eu falei o livro inteiro, né? Deixa eu ver quanto tempo, nem sei quanto tempo durou. Opa, quase 1 hora certinho. O que vocês acharam do livro?
Ficou alguma dúvida? Alguma coisa que vocês acharam interessante? Esqueci o nome. O irmão que tinha feito uma pergunta, deixa eu lembrar a pergunta dele aqui no início. Irmão que fez a pergunta, você ainda tá aí? Tiago, na sua opinião, como ter disciplina com novos hábitos? Então, a disciplina dos novos hábitos vem... Peraí, deixa eu vir aqui. A disciplina com novos hábitos, ela vem quando a gente... Duas coisas, né? Primeiro, baseado no livro. A força de vontade, quando você é treinado na autodisciplina. E segundo, quando esses hábitos estão ancorados em deixas já existentes. Para mim, o maior segredo para a disciplina com novos hábitos é você ancorá-los numa deixa já existente. O que isso significa para quem chegou depois? Você fazer esse novo hábito logo depois de algo que você sempre faz. Tá entendendo? Então eu dei o exemplo de que o meu devocional se tornou acoplado à minha xícara de café. Porque a xícara de café eu sempre faço. Então ficou já associado uma coisa à outra. Entendeu? A questão da recompensa é muito eficaz. Eu tenho dificuldade com a recompensa, sabia? Cris, eu tenho dificuldade com estabelecer recompensa pra mim. Eu não sou automotivadora. Eu acho que eu funciono mais na base da punição do que da recompensa. Por exemplo, em planejamento, é sempre bom a gente estabelecer recompensas, né? Quando você atinge sua meta e tal. Eu nunca consigo estabelecer uma recompensa decente pra mim. Só uma vez, na última rota do desataque, era viajar com meu filho. Mas aí ele ficou cobrando também, aí funcionou mais. Ah, que bom que vocês gostaram.